Você já parou para pensar de onde tudo o que conhecemos realmente veio? Imagine por um instante olhar para o céu noturno e não ver planetas, não ver estrelas como conhecemos hoje, mas apenas um imenso vazio iluminado por explosões ocasionais de estrelas gigantes em seus últimos suspiros. É difícil imaginar um tempo em que nem a Terra, nem Marte, nem Vênus existiam, mas foi exatamente assim que começou a história do nosso sistema solar. Agora respire fundo e se pergunte: como um punhado de poeira cósmica conseguiu dar origem a mundos inteiros? Como colisões caóticas, violentas e aparentemente descontroladas conseguiram gerar a ordem que sustenta a vida? Neste vídeo, você vai viajar bilhões de anos para trás, acompanhando cada passo dessa transformação grandiosa, como se estivesse realmente lá, observando o nascimento do universo que conhecemos. O que você vai ver aqui não é apenas uma explicação científica, mas uma experiência imersiva que vai transportar sua imaginação para dentro desse passado distante. A cada minuto, você terá a sensação de caminhar por um universo ainda em construção, onde gigantes de fogo se formam, planetas colidem e mundos inteiros nascem a partir da poeira das estrelas. No final, você vai sair com uma visão clara de como a vida planetária surge no universo e, acima de tudo, com a sensação de ter presenciado o espetáculo cósmico mais impressionante de todos, o nascimento da Terra e de seus vizinhos. Há bilhões de anos, antes de qualquer planeta existir, o universo que daria origem ao nosso sistema solar era um lugar marcado pelo caos absoluto. Estrelas muito maiores que o Sol já tinham vivido e morrido, liberando em suas explosões violentas uma quantidade incalculável de poeira cósmica, gases e elementos químicos que se espalharam pelo espaço como cinzas após um incêndio colossal. Esse material vagava em meio à escuridão, formando nuvens frias e densas, conhecidas como nebulosas. Se você pudesse estar ali, veria um cenário assustador e fascinante. Regiões inteiras preenchidas por poeira brilhante, iluminada pela energia de supernovas distantes, partículas colidindo sem rumo, e o espaço repleto de fragmentos que, à primeira vista, pareciam sem propósito. Era como um imenso tabuleiro desordenado, pronto para começar um jogo que moldaria o futuro de tudo o que conhecemos. Mas esse aparente descontrole escondia as sementes da criação. Cada partícula de poeira tinha em si os elementos básicos, que mais tarde seriam a matéria-prima para planetas, luas e até a própria vida. Ferro, carbono, silício, oxigênio, todos lançados pelas entranhas dessas estrelas moribundas. Imagine-se no centro dessa nebulosa, flutuando sem gravidade, cercado por uma tempestade silenciosa de minúsculos grãos metálicos e nuvens de hidrogênio. A cada explosão estelar, mais material era despejado, tornando o ambiente ainda mais denso e complexo. A cena pode parecer caótica, mas no coração desse turbilhão, a gravidade já começava a exercer sua força, puxando partículas umas em direção às outras, como se estivesse ensaiando o primeiro ato de uma peça que duraria bilhões de anos. É nesse ponto que precisamos entender a beleza do caos. Sem a destruição das estrelas antigas, não existiria a matéria necessária para formar novos mundos. Sem essas tempestades cósmicas, a Terra jamais teria se tornado o que é hoje. O caos não era um obstáculo, mas sim o primeiro passo para a criação. E é justamente aí que a história do nosso sistema solar começa a ganhar forma, em um cenário onde destruição e nascimento acontecem lado a lado. Se você pudesse estender a mão nesse ambiente, tocaria o pó das estrelas que, muito tempo depois, faria parte do solo que pisamos, da água que bebemos e até mesmo das células que formam o nosso corpo. Com o passar do tempo, aquela nuvem de poeira cósmica e gases foi se tornando cada vez mais densa. A gravidade, silenciosa e implacável, começou a puxar tudo para um mesmo ponto, como se o universo estivesse preparando o palco para o nascimento de algo grandioso. O material foi se comprimindo até atingir temperaturas e pressões inimagináveis, dando início a uma reação nuclear que iluminaria para sempre nosso canto do cosmos. O nascimento do Sol. Imagine a escuridão profunda de bilhões de anos, atrás sendo de repente rompida por uma esfera de fogo incandescente, brilhando com tamanha intensidade que transformou a paisagem cósmica.
Foi nesse momento que o sistema solar ganhou sua âncora, seu coração, o astro que manteria todos os futuros planetas em órbita. Mas o Sol não nasceu sozinho. Ao redor dele, a poeira e os gases que não foram engolidos pelo colapso gravitacional permaneceram em rotação, formando um imenso disco achatado, conhecido como disco protoplanetário. Esse disco girava como um turbilhão colossal, com partículas colidindo sem parar. Algumas se despedaçavam, outras se uniam, e pouco a pouco, pequenas aglomerações foram surgindo. Esses minúsculos grãos, quase invisíveis a olho nu, se tornariam as sementes dos planetas. Cada colisão, cada fragmento grudado no outro, era mais um passo rumo à formação de mundos inteiros. Era como se o universo tivesse transformado, poeira em argila, pronto para moldar os blocos que dariam origem a tudo que conhecemos. Nesse cenário, a paciência era a chave. O processo não acontecia em dias, meses ou anos, mas em milhões de anos. O disco protoplanetário era uma verdadeira oficina cósmica, onde colisões geravam calor, fusões criavam corpos cada vez maiores, e a gravidade puxava esses aglomerados para se tornarem estruturas mais sólidas. De longe, poderia parecer apenas uma dança de poeira em torno do Sol, mas na verdade era o início de uma guerra silenciosa pela sobrevivência. Muitos fragmentos seriam destruídos, outros ejetados para o espaço profundo, mas alguns resistiriam. E esses sobreviventes dariam origem aos primeiros planetas embrionários, marcando o início de uma nova fase dessa história cósmica. O disco protoplanetário girava em torno do jovem Sol como um redemoinho descomunal, e nele, pequenos corpos já começavam a se destacar. Eram os chamados planetesimais, blocos de rocha e gelo que, a cada colisão, cresciam em tamanho. Mas não se engane, essa não era uma dança harmoniosa, e sim um campo de batalha brutal. Milhares de objetos colidiam violentamente, liberando energia suficiente para derreter superfícies inteiras. Alguns corpos eram completamente pulverizados, outros se fundiam, e em cada choque a gravidade decidia quem sobreviveria e quem seria reduzido a poeira. O espaço, que parecia silencioso, era um verdadeiro campo de guerra, iluminado por explosões de impacto que transformavam aquele cenário em um espetáculo de destruição e criação. Com o tempo, alguns desses planetesimais se tornaram tão grandes que passaram a dominar regiões inteiras do disco. Eram protoplanetas, verdadeiros embriões de mundos, cuja gravidade forte atraía tudo ao redor. Imagine um deles crescendo a cada colisão, engolindo pedaços menores e fortalecendo sua presença como um gigante em ascensão. Cada impacto liberava calor, muitas vezes transformando a superfície em oceanos de magma. Se você pudesse observar de perto, veria massas incandescentes colidindo, se fundindo e dando forma a planetas embrionários. Era um processo lento, mas implacável, no qual apenas os mais resistentes se tornariam os corpos celestes que conhecemos hoje. Esse período de colisões violentas não foi apenas caótico, mas fundamental. Foi nessa guerra cósmica que a Terra começou a se consolidar como um planeta em formação. A cada impacto, sua massa crescia, sua gravidade se fortalecia e sua identidade como mundo sólido se definia. Muitos dos satélites e até planetas que poderiam ter existido foram destruídos nessa fase, apagados antes mesmo de ganhar forma. Ao mesmo tempo, essas colisões foram responsáveis por trazer elementos essenciais para a vida, como água e compostos orgânicos, carregados por asteroides e cometas. O caos, mais uma vez, mostrou-se como um arquiteto invisível, moldando com violência o futuro dos mundos. Quando a Terra finalmente começou a se destacar nesse cenário de colisões, o que emergiu estava longe de ser o planeta azul e acolhedor que conhecemos hoje. Em vez disso, era um mundo infernal, coberto por oceanos de lava que escorriam incessantemente, vulcões gigantescos que expeliam colunas de fumaça e gases tóxicos para uma atmosfera sufocante, e um céu permanentemente obscurecido por detritos cósmicos em queda. Imagine o chão em que você pisa hoje transformado em uma superfície instável e incandescente, onde cada passo seria impossível sem ser engolido pelo calor abrasador. O ar, denso e venenoso,
era carregado de dióxido de carbono, metano, amônia e enxofre. Uma mistura letal para qualquer forma de vida como a conhecemos. Ainda assim, esse cenário aparentemente inóspito escondia o embrião daquilo que mudaria o destino do planeta para sempre. Em meio a vulcões incessantes, tempestades elétricas violentas cortavam os céus, atingindo oceanos ferventes que começavam a se formar a partir do vapor condensado. Cada raio liberava energia suficiente para desencadear reações químicas fundamentais. Foi ali, nesse caldeirão de caos, que moléculas simples começaram a se unir, dando origem aos primeiros blocos de construção da vida. A Terra, em sua fúria primitiva, estava fornecendo os ingredientes perfeitos: calor, minerais, água e energia. Enquanto meteoros continuavam a bombardear a superfície, alguns deles carregavam gelo e compostos orgânicos, enriquecendo ainda mais esse laboratório natural. A cada impacto, a química do planeta se tornava mais complexa, até que, em algum ponto desse processo lento e quase imperceptível, os primeiros micro-organismos surgiram. Esses seres microscópicos eram quase invisíveis, mas representavam uma revolução sem precedentes. Em um ambiente tóxico e hostil, eles encontraram maneiras de sobreviver e se multiplicar. Foram eles os verdadeiros pioneiros, abrindo caminho para a longa jornada da vida que culminaria em florestas, animais e, eventualmente, nós mesmos. Se pudéssemos observar a Terra nesse instante, veríamos uma paisagem aterrorizante. Mares de lava ainda ativos, céus pesados e escuros, mas, ao mesmo tempo, invisíveis aos olhos. Pequenas formas de vida já começavam a modificar lentamente a atmosfera e preparar o planeta para o futuro. É quase poético pensar que, em meio a tanta destruição, a vida encontrou seu espaço para nascer. Enquanto a Terra passava por sua transformação infernal, até se tornar um lar possível para a vida, seus vizinhos também seguiam caminhos fascinantes e muito diferentes. Marte, por exemplo, começou como um planeta vibrante, com rios que corriam por vastas planícies e lagos que refletiam um céu mais denso do que o atual. Durante milhões de anos, ele manteve uma atmosfera mais espessa, capaz de sustentar a presença de água líquida em sua superfície. Imagine estar lá nesse tempo distante, ver cânions gigantescos cortados por rios caudalosos e crateras preenchidas por lagos. No entanto, com o passar do tempo, Marte perdeu boa parte de sua atmosfera, vítima de sua gravidade mais fraca e da ação constante do vento solar. Aos poucos, aquele planeta úmido e dinâmico foi se transformando em um deserto congelado e silencioso, deixando para trás sinais fósseis de um passado mais promissor. Já Vênus seguiu uma trilha ainda mais dramática. Se olharmos para ele hoje, veremos um mundo envolto em nuvens espessas de ácido sulfúrico e uma superfície escaldante, com temperaturas capazes de derreter metais. Mas em seus primeiros bilhões de anos, há quem defenda que Vênus também poderia ter tido oceanos, talvez até condições semelhantes às da Terra jovem. O que aconteceu foi uma corrida contra o tempo. O efeito estufa natural, potencializado pela proximidade do Sol, saiu de controle. O planeta que poderia ter abrigado mares e talvez vida microscópica se transformou em um verdadeiro inferno, com uma pressão atmosférica esmagadora e um clima impossível de suportar. Se você pudesse caminhar em Vênus hoje, não duraria segundos. Esses contrastes mostram como o destino dos planetas pode ser radicalmente diferente, mesmo quando nascem de processos semelhantes. A Terra conseguiu manter sua atmosfera estável e uma temperatura favorável para a vida, mas Marte e Vênus perderam suas oportunidades ao longo do tempo. É justamente por isso que os cientistas estudam esses mundos com tanto interesse. Eles são como espelhos distorcidos da Terra, mostrando os caminhos que poderíamos ter seguido e ajudando a entender como preservar nosso futuro. Além disso, nos dão pistas valiosas sobre onde procurar vida em outros lugares do universo, pois revelam que os mundos habitáveis são frágeis e raros. A história da formação dos planetas não é apenas uma narrativa distante, perdida em bilhões de anos atrás. Ela é, na verdade, um espelho que reflete quem somos e para onde podemos ir.
Quando estudamos como o caos do universo deu origem à Terra, Marte ou Vênus, não estamos apenas explorando curiosidades científicas, mas entendendo as condições que permitiram a vida florescer aqui e falhar em outros lugares. Essa compreensão nos lembra que a Terra é um caso raro, uma joia cósmica cuja estabilidade é frágil e precisa ser protegida. Assim como Marte perdeu sua atmosfera e Vênus sucumbiu a um efeito estufa incontrolável, nosso planeta também está sujeito a mudanças drásticas se não cuidarmos de sua delicada equação de vida. Mais do que isso, olhar para trás, para o nascimento do Sistema Solar, é também olhar para frente. A mesma poeira cósmica que formou planetas, mares e organismos primitivos ainda está presente em nós. Cada célula do nosso corpo carrega átomos forjados no coração de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. Isso significa que nossa própria existência é o resultado direto de explosões estelares e colisões cósmicas. Quando entendemos isso, o sentimento de pertencimento ao universo se torna inevitável. Somos parte de uma história muito maior do que a simples linha do tempo humana. Somos a continuação de um processo cósmico que começou bem antes de qualquer civilização existir. Essa consciência também nos guia na exploração espacial. Ao investigar como outros planetas se formaram e se perderam no caminho da habitabilidade, estamos de certa forma estudando manuais de sobrevivência. Cada descoberta em Marte, em Vênus ou em luas distantes como Europa e Titã acrescenta peças ao quebra-cabeça da vida e amplia nossa visão sobre onde poderíamos encontrá-la além da Terra. Compreender o passado dos mundos é fundamental para planejar o nosso futuro, seja ele aqui, preservando nosso planeta, ou em outros lugares, expandindo os limites da humanidade. Você acabou de atravessar bilhões de anos em poucos minutos, presenciando o nascimento do Sol, a guerra de colisões que moldou os planetas e a transformação da Terra de um inferno de lava em um lar para a vida. O caos cósmico revelou-se não como destruição sem propósito, mas como o arquiteto silencioso que construiu mundos, mares e até mesmo as moléculas que hoje fazem parte de você. Agora, quando olhar para o céu, lembre-se, cada estrela, cada planeta, cada partícula de poeira carrega a mesma história que deu origem à Terra. Você não é apenas um espectador do universo, você é parte dele. Se essa viagem despertou sua imaginação e fez você sentir que esteve presente na origem de tudo, então não pare aqui. Deixe seu comentário dizendo qual parte dessa jornada mais te impressionou. Curta o vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa história e se inscreva no canal para continuar explorando os segredos do cosmos. O universo está repleto de histórias ainda não contadas e juntos podemos viajar cada vez mais fundo em busca de respostas. Afinal, compreender o passado é também a chave para imaginar o futuro.